Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 228, recebemos a professora Sabrina Gladhill para uma conversa sobre Manuel Querino. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nossos canais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Seu apoio faz toda a diferença. Vamos então para a nossa conversa com Sabrina Gladhill sobre Manuel Querino. Hoje a gente conversa com a professora Sabrina Gladhill, direto da Inglaterra. Ela é uma estudiosa da cultura brasileira, fez seu doutorado na UFBA, estudou vários movimentos sociais no Brasil, traduziu a obra de João José Reis, e ela é especialista no trabalho do Manuel Querino, já publicou o livro Travessias no Atlântico Negro e reapresentando o Manuel Querino. No primeiro, ela faz uma comparação entre o Manuel Querino e o Booker T. Washington, né? E nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre a trajetória desse autor, Manuel Querino, para que o nosso ouvinte possa ter uma ideia da importância desse autor. E eu vou começar perguntando para a professora quem que é Manuel Querino, esse autor que nasceu em 1851, no contexto da escravidão, e teve uma trajetória até se tornar um intelectual destacado. Como a senhora apresentaria esse autor? Eu sempre tenho dificuldade para encapsular em poucas palavras quem era Manuel Querino, porque ele era em inglês chamariam polymath, polimata, que ele se interessava por tantas áreas, as artes, artistas baianos, a culinária baiana, ele foi defensor do africano e do negro, tanto como abolicionista, militante, como jornalista, como pesquisador, como GAN. Aí, acho que deve ter outras coisas que esqueci. Ele foi líder trabalhista, ainda na época da escravidão. Ele foi jornalista, ele foi redator-chefe de 2 jornais, um que findou com a abolição, porque era abolicionista, e um depois chamado era trabalhista, chamado O Trabalho, que, logicamente, continuava o apoio aos direitos do trabalhador. Então, se pode imaginar, ele também foi o primeiro vereador negro de Salvador, embora sendo vereador intendente. Muitas coisas. Então, foi político, foi jornalista, foi professor, foi artista. Ele começou como pintor e decorador, né? Muitas coisas, muito difícil de resumir. Eu acho que a ideia de etnólogo que a gente estava comentando antes da conversa também seria um ponto a destacar, né? Esse lugar que ele ocupa dentro dessa... Sim, verdade. Eu não deveria ter esquecido, porque, inclusive, como estávamos falando, eu sempre defendo ele como um dos pais da etnologia na Bahia e no Brasil, porque a Nina Rodrigues é considerado o pai da antropologia, mas como já foi observado, ele estudava o negro e dizia que gostava do negro, mas tinha que, apesar de si mesmo, tinha que admitir que o negro era inferior, inclusive que fosse inferior, e que inclusive achava que não deveria ser criminalmente responsabilizado, porque o negro, no fundo, era um alienado. Então, para mim, como você pode basear uma etnologia científica do negro em cima numa base tão falsa, falsificada e frágil, né? E Querino, ele
teve uma relação complicada com o candomblé, porque ele era ogã, mas ele parece que ele proibiu os filhos de participar do candomblé. Mas ele escreveu sobre o candomblé, ele reproduziu fotografias de candomblezeiros em retratos muito dignos, e que eu vejo como uma maneira de combater estereótipos negativos, né, visuais do negro, né? Isso já é um capítulo. Eu vou aproveitar para dizer que estou, no dia 1º, lançando a edição em inglês de meu livro Travessias no Atlântico Negro, e acrescentei um capítulo que não incluí na edição em português, porque na época tinha uns problemas com direitos autorais, que já resolvi, que fala sobre como Manuel Quirino e Booker T. Washington usavam fotografias para combater estereótipos negativos do negro. Porque a gente já viu tantas imagens de negros humilhados, despidos, né, fazendo trabalhos humildes e até em posições de tortura, né, quando escravizados. E quando Quirino mostra o negro, ele mostra realmente bem vestido, mesmo às vezes descalço, porque se era escravizado não podia calçar sapato, mas mostrando uma dignidade que tentaram tirar do negro, mas nunca conseguiram. Eu acho interessante até o trabalho que você faz dos autorretratos dele, né? E esse cuidado da própria imagem, né? Parece ter uma dimensão de alguém que, de alguma forma, sabia que ia ser visto, né? Ou queria construir uma imagem de si bem altiva, sempre com um olhar para o alto, assim, eu acho muito interessante. Eu acho que dá para fazer comparações com muita gente. Eu fiquei pensando no bigodinho do Dubois, que era inspirado no Bismarck, porque ele passou pela Alemanha, ele gostou do bigodinho do Dubois, e o bigode do Manuel Quirino sempre muito aparadinho, muito delineado, assim, mas é muito interessante esse lugar de você cuidar da própria imagem e de como vai transparecer. Mas em relação a essa construção de autoimagem, como que era a questão da identidade racial para o Manuel Quirino, né? Parece muito claro que ele se pensava como negro, né? Alguns vão chamar de mulato, mas como que você vê essa questão? Bom, Manuel Quirino se autoconsiderava mestiço. E eu sempre desconfio que o tutor branco dele tenha sido o pai biológico, né? Porque descobri que os pais que teriam falecido durante um surto de cólera morbus em Santo Amaro eram pais de criação, porque no certidão de óbito diz que ele era filho ilegítimo de Maria Adalgisa, mas não disse quem era o pai. E como ele foi levado com 8 anos de Santo Amaro para Salvador e acabou sendo criado por um tutor que era uma pessoa bem inserida na academia, e ele era também já jornalista, ele foi fundador do Instituto Histórico, e depois Manuel Quirino foi o sócio fundador do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, né? E o tutor Manuel Correa Garcia, ele era político. Ele conseguiu que Manuel Quirino tivesse como um pistolão ninguém menos que o conselheiro Dantas, né? Ele era amigo do Miguel Nemário Canizares, fundador da Escola de Belas Artes, e não é coincidência que Manuel Quirino foi aluno dele e foi aluno fundador da Escola de Belas Artes, entendeu? Então, ele ficou muito bem situado com esse tutor. E para mim, tem quem duvide, a única maneira de ter certeza seria exumar ele, mas fazer um teste, um exame de DNA.
mas eu desconfio muito que tenha sido o caso. Viu? De qualquer forma, ele pela aparência e pela luta que ele teve a vida toda, né? Ele foi como eu falei, ele foi abolicionista. Quando a maioria dos abolicionistas eram brancos, né? Era raro um negro. Muitas vezes os negros achavam que era mais vantagem ficar a favor da escravidão antes da abolição, infelizmente. Mas o que chamou a minha atenção a Manuel Quirino inicialmente nos anos 80, quando estava fazendo o mestrado nos Estados Unidos, foi a defesa do negro que ele fez em O Colono Preto, né? Que para meu orientador, o finado E. Bradford Burns, ele foi o primeiro negro, não foi, teve 2 brancos antes dele, mas foi o primeiro negro a reivindicar o papel do africano e do afrodescendente na construção da civilização brasileira e na defesa do país. O texto é O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira. Exato. Né? Eu queria que você comentasse um pouco como recontextualizasse a importância desse texto numa época de racismo científico, né? E até eu acho que é interessante também falar assim, até da posição dele em relação a esse racismo científico, porque, de certa forma, as posições socialistas desqualificavam a voz dele como intelectual também, né? E não foi apenas raça, foi classe também. Porque, como meu orientador de doutorado observa, né, ele jamais teria sido aceito pela alta sociedade baiana. Inclusive, o livro de culinária dele era a culinária do povo. Não era especificamente culinária africana, afro-baiana, porque tinha vários pratos também portugueses, né? Tinha misturas, mas uma senhora da elite fala de Quirino no livro dela e deixa bem claro que ele sempre teria sido considerado como um subalterno. Né? E isso é um problema que a gente tem hoje em dia, né? Porque, como falei quando conversamos antes, seriam dessas ideias zumbis que era impossível para um negro, principalmente daquela época, fazer qualquer coisa à altura de um branco. A ideia era de que tinha racialistas, como chama, porque pessoas que usavam essa pseudociência para justificar suas ideias, que nem queriam acreditar que os africanos descendessem de Adão e Eva, né? que tinha outra linhagem e que o já justificava. Isso também é justificativa da escravidão, né? de tentar dizer que o africano era subhumano e que talvez se era realmente descendente de Cã, que aí sempre tinha essa, né, era sempre destinado a ser subserviente. Né? Também tinha a ideia, e Nina Rodrigues também acreditava nisso, que a mestiçagem enfraquecia as pessoas. E com cada geração que passasse, que iam sumindo, iam morrendo. Porque eles devem ter pensado que com os maltratos e as torturas terríveis que os escravizados foram submetidos, eles não viram quanta gente sobreviveu àquilo, eles viram quanta gente morreu que não resistiu, ou se matou, ou matou os filhos para não ter que passar por isso. Tanto é que, como João Reis observou, que as pessoas tentam dizer que a escravidão no Brasil era mais amena, mais mansa, mas e eu já ouvi, inclusive, eu não vou dizer o nome que já faleceu, mas um historiador negro dizer isso, que
na realidade, era pior, porque nos Estados Unidos, como eles proibiram o tráfico transatlântico mais cedo, eles tiveram que literalmente tratar os negros e seus descendentes como gado. E muitas vezes o escravizado era filho do escravizador, com uma escravizada que foi estuprada ou transou para ter uma vida melhor. E cada geração dos ditos negros nos Estados Unidos ficava mais clara. Então, por isso que eles tinham que ter essa lei da única gota de sangue, porque tinha muita... Tinha, como a escravizaura, né? Tinha escravizauras em todo qualquer canto nos Estados Unidos. Tinha negras de olhos azuis, né? Loiras. Mas no Brasil, o problema é que eles tinham a possibilidade de simplesmente, quando o escravizado morria, importava mais, porque eles tinham essa ligação direta. E o tráfico só foi abolido mesmo, né? Tentaram, né, no início do século XIX, mas só foi abolido mesmo em 1950. E mesmo assim continuou mais um pouquinho, mas foi diminuindo. Então, eles até lá tinham a possibilidade de simplesmente, né, trazer mais. Morreu, compra outro. É muito pior. É. Eu queria perguntar como esse momento e essa episteme racialista, né? Você acha que ela influenciou no trabalho do próprio Manuel Quirino, quando ele descreve nações africanas? O jeito que ele descreve as nações africanas meio essencializado? Será que essa episteme também reflete na forma dele? Eu acho que sim, né? Não tem como fugir. Não tem como evitar, né? Mas quando fiz o mestrado, eu fiz... eu sempre agora, já que faz muito tempo, tenho mais dificuldade de lembrar os nomes, mas eu coloquei Nina Rodrigues em um extremo e Manuel Quirino no outro. E na manhã eu tinha Brás do Amaral, Euclides da Cunha, outros. E Manuel Quirino, ele era o menos pessimista, digamos. Porque o grande pessimista era o Nina, que inclusive ele, junto com o Gobineau e outros, tentaram induzir os brancos a chegar no Brasil porque eles acharam que os negros iam sumir. Então eles teriam que trocar a mão de obra com mão de obra europeia. E seria assim, mas para a grande decepção deles, o negro não colaborou, né? Pensando nas classificações como Nagô, nessa descrição desses termos, Gege, como ele descreve quase essencializado, né? Ele trata com estereótipos, né? Ponto, isso também reflete essa estrutura de pensamento maior, de você também racializar ou jogar estereótipos. Você cria um estereótipo grande e fala que comportamento é determinado, né? E acaba que ele se ele não pudesse fugir disso, eu acho, né? Claro, na época não seria muito possível fugir disso, né? Pois é. E como eu disse, ele inclusive associava Exu com o diabo. Ele teve alguns casos em que ele realmente não conseguiu fugir dessa mentalidade, né? Mas comparado com o que estavam dizendo e escrevendo, ele foi um pioneiro, foi um revolucionário. Faz uma comparação entre o Querine e o Booker T. Washington. E o Booker T. Washington justamente é colocado na história da filosofia dentro do pensamento negro, né? E eu queria que você explicasse essa comparação, porque eu acho que aí o nosso ouvinte vai entender um pouco esse lugar do Quirino dentro dessa construção de reivindicações negras, né?
Bom, eu optei para fazer essa comparação, primeiro porque Maria das Graças de Andrade Leal já tinha escrito um livro sobre Quirino, embora ela enfatizou o lado dele líder trabalhista e vereador político, e falou muito pouco sobre o que mais me interessou sobre ele. Mas como eu estava fazendo doutorado, tinha que ser um tema, né, o que chama, agora a palavra me fugiu, original, isso. E na época, Booker T. Washington era quase desconhecido no Brasil, eu fiquei surpresa. E então um colega lançou o desafio uma vez de fazer uma comparação de Quirino com esses grandes líderes norte-americanos, e eu optei por Washington porque foi o único que Quirino mencionou. Ele falou e elogiou o Washington. E aí eu pensei, como será que ele se interessou mais por ele e não pelos outros? Porque o livro mais famoso de Washington só foi traduzido em 1940, né? E não foi muito bem traduzido. Então, como que ele sabia de Washington? Aí eu vim descobrir que os jornais, principalmente a imprensa negra, falava muito de Washington desde o final do século XIX, mas principalmente no início do século XX, quando ele lançou a biografia mais conhecida dele, Up From Slavery, e também porque ele jantou com o presidente Theodore Roosevelt na Casa Branca. Acho que foi um almoço, na realidade, mas, de qualquer forma, ele se tornou famoso por isso também. Mas, para mim, Quirino ficou admirador de Washington, porque Washington fez um esforço muito grande de educar as pessoas saídas da escravidão, porque não esqueça que nos Estados Unidos os escravizados foram emancipados bem antes que no Brasil, porque Booker Washington nasceu escravizado, ele só foi emancipado como criança, embora eles viveram praticamente na mesma época, então tiveram experiências bem distintas. E Du Bois, desculpa corrigir sua pronúncia, mas W.B. Du Bois tinha essa ideia de que os negros deveriam ser liderados pela elite. E ele era, logicamente, da elite, né? Ele tinha doutorado de Harvard, estudou na Alemanha, nunca foi escravizado, acho que a família já tinha saído da escravidão fazia várias gerações, mas e também foi uma luta para poder, porque cada um queria ser o líder e até morrer o Washington venceu a luta, né? Ele foi considerado o presidente da nação negra nos Estados Unidos. Mas o problema é que, como eu disse, que isso das ideias zumbis, é que a ideia é que Washington pensou que o negro só servia para o trabalho servil, o trabalho braçal. Isso não é verdade. Pode ser que a escola que ele fundou, que agora é uma faculdade, né, tenha sido mais fraco na parte das humanidades. Mas ele convidou Du Bois para lecionar lá, e Du Bois decidiu ir para Atlanta. Então, ele também, ele foi o Tuskegee, que agora é faculdade, o Instituto de Washington, também foi um abrigo para um dos maiores cientistas negros da história, né? George Washington Carver, que passou toda a vida lá e morreu lá, né? E morreu lá, e ficou depois de Washington morrer. Então, é muito fácil ficar tentando achatar as imagens das pessoas, dizer esse
esse foi X, esse foi Y, mas tem muita nuance aí, é um pouco mais complicado, digamos. Acho que um dos nuances é que o próprio Quirino teve que lutar pela abolição da escravidão. Ele nasceu livre, mas aqui havia escravidão e ele teve que lutar contra ela e lutar contra medidas que ele via como não libertadoras, por exemplo, a lei dos sexagenários, né? E como que nesse contexto... Foi a ideia do padrinho dele. Ainda tem isso, né, da origem da lei, né? Mas como que as ideias do Quirino, então, se ligam com a ideia de cotas? Como que você faz essa exatamente, tipo, essa admiração que ele teve por Washington foi porque ele reconheceu que depois da abolição que as pessoas as que estavam sendo relegadas ao abandono, né? Que não tinha escolas. Inclusive, ele foi republicano, né? Militante, mas quando ele viu o que a República fez através do positivismo, né? Da tentativa de acabar com a cultura negra, todas as possibilidades de trabalho, de aprendizagem profissional que existia durante o Império acabaram. Né? Inclusive, os próprios professores não recebiam. Ele até que não conseguiu se formar como arquiteto por causa disso, que não tinha professor. Aí ele teve essa ideia muito forte, inclusive na edição que vai sair em inglês agora, eu coloco um artigo que ele serializou no jornal dele. Eu sei porque eu consegui um número, mas foi um artigo de Harriet Beecher Stowe, autora do Cabana do Pai Tomás, que também é outra história, viu? Porque todo mundo diz que Pai Tomás, isso é a imagem do negro submisso. Não era nada disso. E só hoje que as pessoas estão começando a se dar conta. Né? Então, Harriet Beecher Stowe, Acabando do Pai Tomás, foi um livro proibido no Brasil. Por tão incendiário que era. Né? E ela escreveu um artigo sobre a instrução do liberto, que foi traduzido e Manuel Quirino serializou no jornal dele. Então, isso mostra que ele tinha uma paixão pela instrução das pessoas recém-saídas da escravidão. E ele reconheceu isso em Booker Washington. Ele chegou a defender isso como projeto político publicamente? Ou... Isso eu não posso dizer, eu não sei dizer. Eu sei que tem um pesquisador que entrou em contato comigo que conseguiu as falas dele como vereador. Então seria interessante se tem alguma coisa aí sobre isso. Mas sabemos que nos livros e no jornal dele que ele sempre defendeu isso. O que ele diz mais enfaticamente é que a única coisa que nas palavras dele tirou o valor do negro foi falta de instrução, só. Porque ele mostra que na Roma Antiga, em Roma Antiga, que os gregos escravizados eram os grandes filósofos, que eles tinham acesso à instrução. Mas isso foi negado ao africano, e isso era uma coisa, para mim, que era grande justificativa das cotas, da ação afirmativa, porque ele reconheceu que eles não tiveram acesso a isso e nunca foi feito um esforço para reverter esse quadro. Interessante. Nos textos que o professor Bruno Rodrigues Lima recuperou do Luiz Gama, há um projeto de educação universal, ele defendeu no jornal o projeto de educação universal, mas bem antes, né? Ele achando que o Brasil só ia se desenvolver se tivesse uma educação universal, e aí ele incluía até os escravizados, né? Mas isso é claro, muito longe de ter sido discutido de forma
profunda, era uma ideia lançada, né? É muito curioso que a senhora me diga que agora recuperar as falas do Querino, que parece que tem muita coisa para ser pesquisada, né? Ele é um autor que ele, de certa forma, é um daqueles autores que são ocultados. Eu acho que não é só um processo de esquecimento, há um ocultamento para muitos autores. O Gama sofreu isso também, mas há muita coisa para pesquisar, então, sobre o Querino, tem muita coisa para ir atrás também, né? Com certeza, eu sempre digo que para pesquisar Quirino tem que ser perito em tantas áreas. Eu me debrucei sobre a parte da defesa do negro e de sua luta contra o racismo, mas tem muitos outros aspectos da vida da obra dele que se pode, né, com certeza, estudar. Eu vou fazer 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. São perguntas um pouco que não são da sua área, mas é só porque a gente quer ver o contraste de respostas, né? E a primeira delas é: o que é filosofia? Isso é uma questão porque eu sempre me considerei uma antifilósofa, porque eu gosto das coisas práticas, né? Então, para mim, a filosofia sempre foi, né, pensar em quantos anjos podia dançar no ponto de um alfinete. Mas agora, depois de velho, eu estou vendo que tem lá suas utilidades, né? Acho que esqueci o nome tem um romance sobre isso, fala da filosofia, esqueci o título agora, mas muito bom. Então tem suas utilidades, mas como eu disse, para mim eu gosto das coisas práticas, e eu acho que Quirino era assim também. Eu tendo a achar que o movimento de luta, o movimento negro, tende a ser pragmático, no sentido de que tem um objetivo prático, e não por acaso o pragmatismo surge dentro desse contexto, né, nos Estados Unidos como filosofia, por conta dessa necessidade de fugir dessas especulações que não têm resultados práticos, né? Mas eu estou tentando defender a filosofia aqui. Mas dentro dessa sua... Eu reconheço o valor da filosofia, só que não é minha praia, né? Não, porque tem que continuar a pergunta. A pergunta seguinte é: qual o seu filósofo, dos filósofos que você conheceu pessoalmente, qual é o seu favorito? Bom, eu tentei ler Sartre, não entendi nada. Filósofo favorito? Sócrates? Eu gosto do método socrático. E dos que você conheceu pessoalmente, algum se salvou? Eu acho que filósofo conhecer, eu só conheço você. Tá bom, é um bom começo. Geralmente, as pessoas do meu conhecimento são mais historiadores, sociólogos, antropólogos. Eu queria pedir indicações. O que a senhora indica de leitura, de música, filme? O que a senhora quiser indicar para as pessoas que estão ouvindo? A música e filme? Bom, eu acabei de assistir Ainda Estou Aqui. E eu fiquei muito emocionada com esse filme. Eu comecei a ler o livro em que foi baseado, do Marcelo Paiva, e fala de memória, né? O início fala de memória. E o que estamos falando de Quirino é exatamente isso. É apagamento de memória, surgimento de memória, a violência que se faz à memória, né? E infelizmente o que a própria biologia faz, porque a Eunice Paiva acabou morrendo de Alzheimer, né? E passou os últimos anos da vida dela desmemoriada, né? Mas recomendo muito, e o livro também. Ainda mais nesses tempos agora que as pessoas estão tentando pintar a época da ditadura militar como se fosse uma idade de ouro, né? Eu vou fazer a indicação dos livros que eu citei no começo: Travessias do Atlântico Negro e Reapresentando Manuel Quirino. São 2 obras
da professora Sabrina, que podem ser um guia para o pessoal se aproximar do Quirino. E eu acho que esse nome Quirino ganhou outra conotação agora, que fizeram um podcast, um projeto historiográfico em torno do nome dele, né? De uma história afrocentrada. Como é que a senhora recebeu essa apropriação? Você achou interessante? Como é que a senhora viu? Bom, modéstia à parte, isso surgiu de uma entrevista que fizeram comigo. Eu não sei se ele já tinha essa ideia antes, mas depois que tivemos uma conversa sobre Quirino, acho que eles viram como que Quirino tinha tudo a ver com o propósito do podcast e fizeram essa homenagem que eu achei linda. Inclusive, correu o mundo, teve artigos sobre o podcast no jornal inglês aqui. Interessante, porque eu acho que foi uma abertura também para muita gente se aproximar de outra perspectiva sobre a história. Eu acho que a gente tem pelo menos duas perspectivas muito fortes. O João Rufino dos Santos, que era historiador negro, falava sobre isso, que havia a perspectiva da marginalização do negro ou da integração do negro no pós-abolição, por exemplo. Né? Durante a escravidão você tinha o negro acomodado ou o negro revoltado, né? Essas duas perspectivas quase polarizam as narrativas. É claro que a gente precisa construir espectros, né? Mas essas pontas são importantes porque trazem resultados políticos muito diferentes, né? E o Querino tem essa força de trazer um resultado político de conscientização e de projeto de país muito mais interessante. Professora, eu queria deixar o espaço aberto para falar o que a senhora quiser divulgar, o que a senhora achar interessante divulgar, e agradecer essa possibilidade de diálogo. Bom, como eu falei, eu estou lançando, já lancei o e-book, estou lançando a tradução em inglês de Travessias do Atlântico Negro, está disponível na Amazon. O título em inglês eu tenho Black Atlantic Crossings, são as provas. Mas eu só queria dizer outra coisa sobre Quirino, se puder. Que Quirino, para ele, esses autorretratos que ele fazia, ele se via como referência também. Ele viu que o negro, principalmente que eles tinham saído da escravidão, tinha perdido toda a ética do trabalho, porque associava trabalho com humilhação, degradação, escravidão. Então, ele queria mostrar que ele conseguiu sair do nada. Ele teve ajuda de muitas pessoas, inclusive muitas pessoas brancas, poderosas. Mas tudo que ele fez, ele conseguiu pela sua própria luta. E seus amigos reconheceram isso. Então, ele trabalhou como pintor e decorador de dia, estudou à noite, até se formar como professor de desenho geométrico. Como falei, só não se formou como arquiteto por falta de professores. Então, e depois se fez tantas coisas como líder trabalhista, como escritor, como pesquisador, como etnólogo, que a ideia dele era se ele conseguia, qualquer um conseguia. Agora sabemos que isso não era verdade, porque ele estava sendo modesto demais, né? Mas para ele era muito importante isso. E hoje em dia, se o jovem negro vê como referência o traficante, né, o cantor de hip hop, né, ele pode ver que tem tanta coisa mais que pode ser através da instrução, e não deveria desistir nunca do sonho de ir para a faculdade e se tornar doutor. Esse é um ponto muito interessante de ver como esses grandes nomes da cultura negra, como eles viam a própria cultura popular negra, que é uma relação bem tensa e bem dialética também, assim. Muitos relegavam
o Du Bois, como você diz, por exemplo, se afastava da cultura popular como o Diabo da Cruz, assim, né? O Malcolm X também. Então, é interessante ver como há sempre uma tensão nessa relação e essa possibilidade de reconstrução, né? Estou sempre reconstruindo a identidade. E você se colocar como referência, é referência sempre para a comunidade, né? Você traz a sua comunidade junto. Então, eu acho muito interessante que agora as pessoas vão olhar para aquele retrato e vão ver essa construção, né? Eu quero construir minha imagem como referência para outras pessoas negras, né? Exatamente. Como as pessoas sempre acham que se eu não vejo ninguém como eu em determinado lugar, não é um lugar para mim. Entendeu? E Manuel Quirino sempre disse, esse é meu lugar, eu vou aí e pronto. Eu acho que você comentou como algumas pessoas têm tentado esquecê-lo, né? E nosso trabalho é, de alguma forma, relembrar e colocar o lugar que ele merece por ter construído essa trajetória e esse trabalho. Professora, muito obrigado. Muito obrigada a você pela oportunidade de falar sobre Manuel Quirino. De quantos martírios aqui acabrunharam o coração da raça africana, teve esta, no entanto, um momento de expansivo desafogo, quando, desertando os engenhos e fazendas, os escravos constituíram a Confederação de Palmares, em defesa de sua liberdade. A Roma antiga, que tantos povos escravizou, viu um dia estupefacta e aterrada um Espartaco à testa de um exército de escravos. No Brasil, a escravidão também impeliu o africano às suas revoltas e ao seu desforço. Lá foi a guerra servil com todos os seus horrores. Em Palmares, os elementos aí congregados não tiveram por alvo a vingança. Bem ao contrário, o seu objetivo foi escapar à tirania e viver em liberdade, nas mais legítimas aspirações do homem. Os escravos gregos eram instruídos tanto nos jogos públicos como na literatura. Vantagens que o africano escravizado na América não logrou possuir, pois o rigor do cativeiro, que não consentia o menor preparo mental, embotava-lhe a inteligência. Sem embargo, mostrou-se superior às angústias do sofrimento e teve gestos memoráveis de revolta buscando organizar sociedade com governo independente. Conhecia as organizações guerreiras e se predispôs para a defesa de sua cidadela de Palmares e para as incursões oportunas no território vizinho e inimigo. Não desprezava as melodias selvagens adaptadas aos seus cantos de guerra. O escravo, grego ou romano, abandonando o senhorio, não cogitava de se organizar em sociedade regular, em território de que porventura se apoderava. Vivia errante ou em bandos entregues à pilhagem. A devastação de que se fizeram pioneiros os escravos romanos inspirava terror a todos os que tinham notícias de sua aproximação. Os fundadores de Palmares não procederam de igual modo. Procuraram refúgio no seio da natureza virgem e aí assentaram as bases de uma sociedade, a imitação das que dominavam na África, sua terra de origem, sociedade, aliás, mais adiantada do que as organizações indígenas. Não era uma conquista movida pelo ódio, mas uma afirmação legítima do desejo de viver livre, e assim possuíam os refugiados dos Palmares as suas leis severas contra o roubo, o homicídio, o adultério, as quais, na sua vida interna, observavam, com rigor. Trecho de Manuel Quirino em O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira de 1918. A história nos afirma que, muito antes da era cristã, os árabes se haviam introduzido nos sertões do continente negro e com maior atividade no século VII. Missionários muçulmanos internaram-se em alguns pontos da África semeando os germes da civilização, abolindo a antropofagia e a abominável prática dos sacrifícios humanos, levando-se em conta o grau de cultura atingido por esses invasores. Com tais predicados, não resta a menor dúvida de que foram eles os introdutores dos conhecimentos, indispensáveis ao modo de viver do africano nas florestas, nas planícies, nas matas, nas montanhas, vigiando os rebanhos, cultivando os campos, satisfazendo assim as necessidades mais rudimentares da vida.
Acrescenta-se a essa circunstância a fundação de feitorias portuguesas em diversos pontos do continente, e chegar-se à conclusão de que o colono preto, ao ser transportado para a América, estava já aparelhado para o trabalho que o esperava aqui como bom caçador, marinheiro, criador, extrator do sal, abundante em algumas regiões, minerador de ferro, pastor, agricultor, mercador de marfim, entre tantas coisas. Ao tempo do tráfico já o africano conhecia o trabalho da mineração, pois lá abundava o ouro, a prata, o chumbo, o diamante e o ferro. E como prova de que ele de longa data conhecia diversas aplicações materiais do trabalho, veia-se o que diversos exploradores do continente negro dizem de referência ao que sobre o objeto encontraram. Em Vuaniquiuami vimos uma foria indígena, onde trabalhavam cerca de 1 dúzia de homens. O ferro que se empregava era muito puro, e com ele fabricavam os grandes ferros para as lanças de meridional, facas de todas as dimensões, desde a pequena faca de 1,5 polegadas de extensão, até ao pesado cutelo em forma de gládio. Romano, a arte de ferro é muito apreciada nestas florestas onde, em consequência do seu isolamento, as aldeias são obrigadas a fazerem tudo. Cada geração aprende por sua vez os processos tradicionais, que são numerosos, e mostram que o próprio homem das solidões é um animal progressivo e perfectível. Conhecem também os processos necessários para o fabrico de aço, pela combinação do ferro com o carbono, e a têmpera trecho de Manuel Querino ima o colono preto como fator da civilização brasileira. Manuel Querino faleceu a 14 de fevereiro de 1923, vítima de malária, em sua chácara em Matatu Grande, distrito de Brotas, área onde hoje é localizada a Praça Manuel Querino, deixando Laura Pimentel Querino. E apenas 2 filhos, o músico e artífice Paulo Querino e Maria Anatildes Querino. Foi sepultado no cemitério Quinta dos Lázaros. Vários jornais brasileiros publicaram obituários na ocasião de sua morte. Na primeira página da edição de 15 de fevereiro de 1923, numa nota intitulada A Morte do Professor Manuel Querino, o Diário da Bahia informou: o enterro do pranteado baiano realizou-se, ontem, com grande acompanhamento, recebendo sua exímia viúva e filhos inúmeros testemunhos de pesar. Disseram-lhe o último adeus à beira da sepultura os senhores Major Cosme de Farias, doutor Martinho Braga, professor Oséias Santos e Antônio Alviana. Segundo o obituário publicado em O Democrata no dia seguinte, Cosme de Farias representava o Centro Operário, Oséias Santos, a Escola de Belas Artes, e Antônio Alviana, o Instituto Geográfico e Histórico. Também comparecerem ao saimento fúnebre o doutor Intendente Municipal, doutor Secretário da Agricultura e o representante do doutor Secretário da Polícia e Segurança Pública. Hoje seus restos mortais encontram-se na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Salvador. Não sabemos a data do traslado, nem os nomes dos responsáveis. Só restam as letras iniciais de seus nomes na placa de mármore que marca o local de seu sepultamento no chão da sacristia. Lê-se na inscrição: aqui jazem os restos mortais do professor Manuel Rua Querino, nascido em 28 de julho de 1851, falecido em 14 de fevereiro de 1923, gratidão dos amigos. Segundo Viana, o Centro Operário celebrou exéquias públicas no 30º dia do passamento do chorado artista, cabendo-me a tarefa de dizer, no momento, sobre a sua vida e seu desejo, incumbência que também me fora deferida pelo Instituto Geográfico e Histórico. Apesar de seu prestígio e influência, morreu relativamente pobre, embora, segundo seu inventário, fosse proprietário da chácara onde faleceu e de uma casa térrea em Ondina. Caso ainda restasse alguma dúvida, graças ao inventário também sabemos que a chácara era o lar de um indivíduo que cultivava as artes e a cultura.
Consta que além de enfeites, obras e objetos de arte, louças e vidros, sua casa continha 11 quadros, com a frente com vidro e dentro figuras de barro, representando os passos da Sagrada Paixão, todos esses objetos avaliados de comum acordo em 55 mil réis. Também haviam 24 figuras de barro de tamanho regular, avaliadas em 72 mil réis, um crucificado, avaliado em 15 mil réis, uma figura de gesso, avaliada em 16 mil réis, 11 quadros comuns, avaliados em 22 mil réis, 16 quadros com desenho a crayon, um violão, um gramofone. Querino publicou, entre outros títulos, Artistas Barrianos em 1909. As Artes na Bahia em 1909. Bailes Pastoris em 1914. A Raça Africana e os seus Costumes na Bahia em 1916. A Bahia de outrora em 1916 e o Colono Preto como factor da civilização brasileira em 1918. Também escreveu modelos das casas escolares adaptadas ao clima do Brasil 1883 e 2 livros didáticos, Desenho Linear das Classes Elementares e Elementos de Desenho Geométrico, compreendendo noções de perspectiva linear, teoria da sombra e da luz, projeções e arquitetura, e publicou diversos artigos na revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Lançou segundas edições revistas e ampliadas de 2 livros de sua autoria Artistas Barrianos em 1911 e A Bahia de outrora em 1922. Essa última publicação, editada no ano anterior à sua morte, anuncia outros títulos em preparação: Um Século de Artes, na Bahia, As Modinhas Baianas, Bailes Pastoris com Música e O Dia 2 de Julho de 1823. Apenas o último trabalho foi publicado inacabado na revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. A Arte Culinária na Bahia, seu estudo pioneiro sobre a cozinha baiana, foi lançado em 1928, graças aos esforços de J. Teixeira Barros. O livro ilustrado Costumes Africanos no Brasil, organizado em 1938 por Arthur Ramos, reúne vários trabalhos de sua autoria, inclusive essa obra póstuma. Nas palavras de seu confrade e amigo Antônio Alviana, Manuel Querino dedicou-se de corpo e de alma aos estudos tradicionalistas, revivendo com uma exatidão inexcedível e irrefutável tipos e hábitos, coisas e ideias que estavam condenados a perpétuo olvido. Igualmente, foi um devotado à causa democrática. Referindo-se a Cruz e Souza e Lima Boerel, Bozzi observa que, netos de escravos e filhos de foros apadrinhados, receberam educação refinada, de cunho europeu, que lhes deu esperanças de realização profissional e acatamento nos meios liberais da recém-criada república. Mas as barreiras já começavam a levantar-se. Com a perda dos protetores, ambos caíram em ambientes estreitos, sem horizontes. Cruz e Souza teria sublimado seu ressentimento em poesias como Dor Negra e Emparedado, e Boerel exposto seu sentimento nu e cru na ficção. No romance Recordações do escrivão Isaías Caminha, o protagonista é um rapaz que só descobre que é negro quando sai do interior e procura sucesso na cidade grande. Visto que Querino teve uma educação refinada, de cunho europeu, graças aos seus próprios esforços como aluno fundador da Escola de Belas Artes, e ficou sem pistolão, pode-se dizer que o ex-jornalista, ex-líder operário e ex-vereador baiano dedicou-se à pesquisa e defesa do negro e das artes pelo mesmo motivo. Como observa Frederico Eiron Vaz, no prefácio à 3ª edição de A Bahia de Outrora, quantas vezes deve ter ouvido a frase feita e ainda corriqueira: este negro não se enxerga. As reivindicações a favor dos irmãos de raça haviam de trazer-lhe simpatia e desafetos. Mais desafetos. Do livro Travessias no Atlântico Negro, de Sabrina Gladhion.